Bom, e aí, pessoal? Seguinte, deixa eu mostrar aqui. Eu consegui ir lá na internet, tá? E achei um negócio do slide player aqui, ó, que mostra a curva de lei de compressão, né? Para quantização não linear. Ele mostra a curva da lei A. E provavelmente depois ele vai falar da curva da lei Mi, tá? Para o PCM 24, que é o que a gente não vai falar. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês aí esse slide share. Copiei aqui. Se eu passar aqui no chat, acho que funciona o negócio. Slide player. Não é para ir ver agora, não, hein? Eu vou passar lá no grupo também. É que eu não estou no WhatsApp aqui. Alguém faz esse favor para mim aí. Alguém pode dar o CRTLC, CRTLV nesse site que eu passei para vocês aí? E coloca lá no grupo da sala e diz que é um resumo do que é esse negócio aqui. Enfim. Resumo do. Deixa eu ir lá para o começo. Assim, o cara fez lá, PCM, resumo de PCM. Da PUC, Minas. Concorrente. Ai, meu Deus. Ai. Bom, o cara disponibilizou lá no slide share. Não conheço o cara, tá? Eu só fui atrás da curva, não consegui achar no Google. Daí achei esse cara aqui e as apresentações dele estão lá. Tá bem detalhado, bem cheio de frescura, com um monte de fórmula, do jeito que todo engenheiro gosta. Ele explica exatamente a formação da lei A, tá? Fala da codificação, fala de ruído de quantização. Pô, o cara é bom, tá bem feito. Fala da multiplexação, mostra foto de uma empresa que tem esses equipamentos e dá um resumo. Beleza. Então, daí vocês façam o seguinte: vocês vão nesse site que eu passei para vocês aí, tá? Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá. E daí vocês comparem a aula dele com a minha, ver se ele ensina melhor, tá? Provavelmente ele vai falar coisas que eu não falei para vocês, tá? E quero acreditar que vice-versa também, tá bom? Mas como eu falei para vocês, o conhecimento ele é uma coisa que a gente tem que correr atrás, porque o que vai diferenciar a gente no mercado de trabalho é exatamente isso, a busca pelo conhecimento, né? Você saber exatamente o que você está falando. Porque, gente, eu tenho visto aqui na internet que tem um monte de gente com boa vontade. Realmente tem. E estou chateado. Estou chateado por quê? Porque, assim, tem muita gente boa, mas boa mesmo na internet. Você vai ver a quantidade de inscritos no canal do cara, tá? O cara tá com, sei lá, 2.000 inscritos, 10.000 inscritos, vai que seja, 15.000 inscritos. Daí você vai no canal de um molequinho de bobeira, cara, que o cara faz joguinho, né? Você vai lá, 300.000 inscritos, 500.000 inscritos no YouTube. Você fala assim, meu,
Ah, beleza, tudo bem, né? Cada um vai buscar o que quer. Só que assim, o que tem de gente buscando porcaria na internet não está escrito, tá? E ó, que eu tenho vasculhado, né? Porque o Ricardinho está fazendo aí o colegial, né? E ele tem dúvidas assim de matemática, coisas básicas, né? E eu tenho procurado ajudar na maneira que eu posso, então eu sempre vou atrás de professor de cursinho, de aula de cursinho e tal. Cara, eu vi tanta gente boa, cara, vi tanta gente boa. Cara, professores excelentes, cara. Tem um molecão aí, Fabrício, o nome dele, não sei. Puta aula legal que ele dá, cara, de básico de matemática, sabe? Explicar por que que qualquer número elevado a zero é igual a um. Ninguém sabe responder isso daí. Você aprendeu que qualquer número elevado a zero é um e você leva isso para o resto da vida, sabe? Como que funciona a equação, né? Por que que é a equação, né? Que leva, não, vai para o lado de lá, subtrai, vai para baixo, divide, está multiplicando, passa do outro lado dividindo. Cara, é só decoreba. O cara é bom pra caramba. Só que o que que acontece? O canal dele, sei lá, 2, 3 mil inscritos. Daí você vai no carinha que fala besteira do Lula, tem 1 milhão. Você vai no outro que fala que a Terra é plana, tem 500 bilhão de negro no canal do cara. Ah, desculpa aí o desabafo, que eu tô puto mesmo. Tá? Bom, mas é assim então, ó, se a gente voltar aqui, onde que eu coloquei? Ó, eu também consegui achar na internet um esquema de digitalização para a gente entender as etapas, como elas ocorrem, né? Tanto desde a entrada até a recepção do sinal. Você pega um determinado sinal aqui, ó, que obviamente é um sinal bem simples, tá? Não é voz, óbvio, mas ele está com ruído, né? Vocês estão vendo que ele está com ruído. Geralmente, quando você vai fazer a digitalização, você passa no filtro de entrada para tirar exatamente esse ruidinho aqui. Tá? Bom, depois você passa no circuito de entrada, sem o ruído, o sinal já fica assim. Você vai fazer o quê? A amostragem do sinal. Tá? Depois, você vai usar um quantizador. Ó, veja bem. O quantizador aqui, nesse caso, é o linear. Tá? Só que esse quantizador linear, ele tem 13 bits. Tá? Daí você codifica. Beleza. Tá? Só que não é isso que você vai transmitir. Você precisa transmitir 8 bits. Tá? Para formar um negócio certo lá. Legal, daí você usa esse compressor aqui. Professor, Oi? não tá aparecendo nada pra gente aqui. Ah, você tá de brincadeira. De verdade? Tá preto? Tudo preto, verdade. Tudo preto. Beleza. Então, desculpa aí. Vamos começar de novo aqui a apresentação. Apresentar agora uma janela. Compartilhar. Tadã! Apareceu? Agora sim. Eita, nós. Então tá bom. Então, esse daqui é o esquema de digitalização, aquele que a gente estava comentando antes, na aula passada, antes do intervalo magnífico. Tá? Então, daí o que, que acontece? Ó, você geralmente tem um sinal. A gente comumente usa um sinal que é conhecido, né, para fazer as experiências e tal. São sinais assim de testes, né? Então a gente usa uma senoide. Beleza, por quê? Porque a voz é muito complexa. Para a gente fazer as coisas, os exemplos, a gente precisa usar coisas simples, senão a gente não entende. Tá? Então eu pego uma senoidezinha aqui, ó, tá? Uso lá o esquema de Next, né? Tem um filtro de entrada. O que, que o filtro faz? Ele tenta eliminar esse ruidinho aqui, que é alta frequência. Tá? Então, esse filtro aqui limita, por exemplo, a 4 kHz o canal de voz. Tá? Ou seja, tudo que é acima de 4 kHz, o filtro barra, não deixa passar para dentro do amostrador. Tá? Legal, beleza. Daí, o que, que vai. Daí a senoide, então, ó, depois de filtrada, vai ficar um pouquinho mais clean.
mais limpinha. Daí ela passa pelo amostrador, a gente faz a amostragem, tá? Tem lá a frequência de amostragem que você vai usar, bababá, bababá. Daí você faz a quantização. Essa quantização aqui é uma quantização linear utilizando, tá, aquele esquema que a gente viu antes da curva de expansão e de compressão. Tá? Só que essa quantização, então, ela teoricamente utilizaria os 13 bits. Tá? Deixa eu ver se é 13. 12, 13 bits. Tá? Beleza. Depois a gente passa nesse compressor digital, que na realidade ele está dentro do codificador. Tá? É um circuito eletrônico. Então você tem a parte lá que ele chama de codificação e uma parte que ele vai comprimir, que é exatamente converter lá aqueles 13 bits nos 8 bits. Daí você vai transmitir. Essa transmissão aqui, quem trabalha em telecom, o cara fala assim, foi para comutação. Comutação são as centrais telefônicas. Tá? Quem trabalha com internet, você fala assim, foi lá para o streaming, sei lá. Tá? Daí o que vai acontecer? Você vai transmitir, tá? Quando chegar na recepção, vai chegar os bits do jeito que você transmitiu, né? Ele vai decodificar, codificação de linha, blá, 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 blá. Vai entregar para a placa lá. A placa vai ter que fazer o quê? Vai usar a mesma lei, tá? Para expandir. Então, ela sabe qual que foi a lei que ela usou para comprimir, vai usar a mesma lei para descomprimir ou expandir. Tá? Daí você tem o mesmo sinal aqui, digital ainda, né? Daí vai passar pelo decodificador. O que o decodificador vai fazer? Ele vai pegar o sinal e ele vai tentar desenhar. Só que vocês lembram que esse sinal que vai aparecer aqui é um sinal quantizado. É um sinal mais ou menos igual esse aqui, ó. Tá? Um sinal quantizado. E ele tem, obviamente, o que a gente chama de ruído de quantização, que é aquela indeterminação, por exemplo, do ponto melhor para se quantizar o sinal. Em vez de pegar em cima ou embaixo, você pega bem no meio. Tá? A curva de compressão, ela ajuda a minimizar esse problema. Tá? Mas tudo bem. Passou o esquema, você tem um filtro de recepção. Esse filtro de recepção, gente, nada mais é do que um filtro parecido com aquele filtro que a gente tem na fonte de alimentação para filtrar o Ripple, tá? É um filtro passa baixa também. Ele vai tentar resolver esses problemas de quadradinho, ou quadriculização, o termo, quadriculização, que é feito pela decodificação digital, né? Por quê? Lembra, eu falei, a gente nunca vai ter um sinal aqui parecido ou igual ao sinal analógico. A gente vai ter, conforme os níveis de quantização que a gente usa, um sinal com maior ou menor resolução, tá? Ou maior ou menor degrauzinho lá, tá? Aqui o cara exagerou porque é didático, né? E mostrar a etapa, né? Se ele fosse fazer tão pequenininho, ia ficar quase igual esse negócio que você não ia entender nada. E daí a gente passa por um filtro. Esse filtro vai tentar tirar ou amortizar essas variações bruscas do sinal multinível aqui, um sinal digital multinível. Tá? É assim que faz a digitalização. Tá? Daí, eu parei exatamente aqui no tamanho do quadro, né? Lembra, o quadro tem que ter, por norma, 125 microsegundos. Daí, portanto, se você dividir pelo tamanho do espaço que vai ter cada time slot vai ter 3,9 microsegundos. Portanto, se multiplicar 3,9 por 32, vai dar 125 microsegundos. Tá? Se você fizer o inverso do tempo aqui, você vai chegar exatamente nos 8 kHz, que é os 8 kHz que a gente usa de amostragem. Bom, mas não vem ao caso.
E dentro desse time slot aqui, você vai colocar um sinal digital, né? Cuja a frequência dele, tá? Vamos imaginar que isso daqui é só bit 1, e se eu inverter a fase, fica bit 2. Pô, é um jeito de fazer também. Você faz uma inversão de fase. 488 nanosegundos. Ou seja, o período que eu tenho da frequência para utilizar o bit é de 488 nanosegundos. Tá? Então é isso aí o resumo. Tá? Você tem 30 canais 64 mais 2 canais de serviço. Esse e esse. Tá? Dentro de um quadro de 125 microsegundos. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo para vocês entenderem que tanto quando você for criar aquele sinal americano do T1, quanto se você for criar o canal de voz europeu, tá? Não importa qual dos dois você vai fazer, o tamanho do quadro é 125 microsegundos, porque o quadro tem a ver com a amostragem, tá bom? Só que o tamanho dos bits são diferentes, tá? Olha, enquanto a gente tem 3,9 microsegundos para conter 8 bits, né? Olha, esse 3,9 já apareceu, gente. É isso daqui, ó. É o tamanho do time slot. Nossa, estou ficando com o nariz entupido. Eita, nós, era só o que faltava agora ficar com resfriado, né? E não é corona, né? Só tomar um golinho de água. Tá? Então, independentemente, se eu for montar um quadro T1 ou um quadro T1, o meu tempo de duração do time slot, né, do quadro, é 125 microsegundos. Agora, o tempo do time slot varia. Ou seja, eu tenho 3,9 microsegundos para um quadro que eu tenho 32 canais e tenho 5,2 microsegundos para um quadro, tá, de quadro T1. Tá? Só que o T1, a produção do quadro, o modo de formação dele é diferente do modo de formação do E1. Tá? Por isso que eles são, não só pelo o tamanho do bit é diferente, então eles já são incompatíveis por causa disso. Outra coisa, eles usam uma lei de compreensão diferente. Tá? Eu tenho sistema que eu posso selecionar a curva de expansão? Pode. Cara, tem sistema que você vai lá e, por software, você vai lá e fala assim, eu quero usar a curva de compreensão do japonês, no E1. Só que quando você está fazendo isso, o que você está fazendo com o teu E1? Tirando ele do padrão. Ele vai funcionar? Não sei. Se você estiver lá na recepção, outro cara colocar a mesma curva no equipamento dele para fazer as coisas, pode ser que funcione. Mas você está tirando do padrão. Daí você entrega esse E1 para alguém fazer alguma coisa com ele, o cara não vai saber o que fazer, porque ele não vai conseguir entender o quadro do jeito que ele deveria ser. Tá? Mesma coisa que Ethernet. Não adianta, você coloca um cara para falar com o outro via Ethernet. Só que daí você chega no seu computador e faz uma máscara de sub-rede que só você entende. Funciona? Na tua rede interna funciona, mas para o cara que vai entrar, se ele não fizer a mesma coisa no micro dele lá, ele não vai entender nada do que você está falando com ele. Isso acontece em qualquer... Eu, por exemplo, se eu começar a falar em russo aqui, vocês não vão entender patavina nenhuma do que eu estou falando. Entendeu? Então a gente tem que seguir um padrão. O padrão é falar português. Mesmo com o nariz entupido. Vamos falar português. Tá? O que significa dizer que a largura do bit aqui, ó, tá?
Ele é um pouquinho mais largo, né? Se ele é mais largo, ele tem uma frequência um pouco menor, né? Do que a frequência desse cara aqui. Então, os bits aqui, eles podem ser mais largos. Tem vantagens e desvantagens, né? Sei lá qual seria a vantagem aqui. Sei lá. Eu não gosto desse negócio, porque tem jeito. Daí uma pergunta que vocês não fizeram, mas pode estar na cabeça de vocês. Poxa, mas tem jeito de eu pegar o quadro E1, né, e transmitir numa rede, tá, com 24 canais? Então, existe um conversor, tá? Existe um conversor E1, T1 ou T1E1, tá? Só que daí, então, você não pode usar tudo que você tem direito, você concorda? Você está fazendo uma acochambração, tá? E você tem perda de qualidade de voz, tempo de processamento e quantidade de canais, né? Porque você vai ficar limitado a 24 canais, tá? Em vez de mandar 30. Beleza? Tá. A parte de sincronismo do quadro do T1 é um pouco diferente da parte de sincronismo do quadro E1. Tá? Bom, beleza, montei o quadro E1. César, você não falou direito como que monta o quadro E1. O quadro E1, cara, é assim. Tá? Primeira coisa que ele faz, ele abre uma janela de 125 microsegundos. Tá? No MUX lá. Nessa janela de 125 microsegundos, eu pego. O meu sistema faz isso, né? Pego um canal aqui, ó, o primeiro canal, o primeiro time slot, e é isso que eu vou voltar a falar para vocês. Toma cuidado para não confundir canal com time slot, tá? Time slot 1, o meu sistema gera isso daqui para mim. Ele vai gerar o quê? É um time slot 1 aqui, né? Esse time slot 1 vai ter o quê? Vai ter 8 bits. 8 bits. Mas não acabou ainda os 125 microsegundos, hein? O MUX lá já vai virar para o canal 1. Canal 1, me passa aí os seus dados. O que o canal 1 vai fazer? Vai começar a passar dados, né? Bit, né? Quantos bits o canal 1 vai passar? 8 bits. Tá? Então, nossa, o que eu quero fazer aqui? Dar um escape, pegar isso daqui. Ó, canal 1, não acabou os 125 microsegundos aí. Tá? Peguei o canal 1. Passou 8 bits? O MUX falou para o canal 2, manda o que você tem, canal 2 depois aqui. Daí o MUX falou para o canal 3, põe 8 bits aqui logo. 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. Estou montando o quadro, não acabou 125 microsegundos. 8 bits, 8 bits, 8 bits. Chegou no time slot 16, é um de sinalização. Aqui no time slot 16, tá? Olha que legal, e é complicado, eu vou explicar mais ou menos aqui, para não gastar muito tempo com vocês, porque, cara, para você aprender esse negócio aqui, não é numa aula de 40 minutos que você vai aprender, não. Tá? Um curso de MCP30 aí, eu fiz um que durou 2 semanas. Tudo bem que a gente ia no bit lá, ver o que acontecia, todos os alarmes, o que cada bit fazia. Mas, assim, é informação pra cacete. Então, eu estou passando bem superficial aqui, para a gente só ter a informação de que existe, porque não é o intuito da nossa matéria. Como, veja bem, vou falar para vocês, como não é o intuito de nenhuma matéria de graduação. Tá? Porque na graduação, você, teoricamente, vai se aprofundar na matemática das coisas. Ou, provavelmente, da onde surgiu tal lei, por que acontece. Eu poderia, por exemplo, em PDS,
quando você fala da filtragem, você vai lá e vai ver filtros digitais, como que eles funcionam, quais são os filtros preditivos, os não preditivos, o que eles fazem, que tipo de circuitaria faz, qual que é a resposta, vai calcular tudo aquilo lá, nossa, vai ficar lindo pra caramba. Tá? Beleza. Daí você sai da faculdade, cara, você só sai com esse conhecimento matemático, achando que é o suprassumo da matéria. Daí você vai conversar com o técnico lá da Telebrás, lá, o técnico da qualquer empresa que seja. Tá? Daí ele vai falar para você, o inversor não é nada daquilo que você viu lá na faculdade. Hã? O inversor, ele faz isso, isso, isso. Ó, você tem que ver assim, assim, assim. Né? E esse inversor que a gente está trabalhando, trabalha dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, porque é diferente dos outros. O meu é Siemens, os outros são de outra marca, o meu trabalho assim. Ah, eu sou da ABB, trabalho desse jeito. Tá? Então, daí o que você vai ter que fazer? Um curso do fabricante. Ah, então, ninguém faz curso de fabricante na faculdade. Só quem já trabalha. Tá? Bom, mas não vem ao caso. Esse time slot aqui, ó, ele cuida. Lembra que eu falei da sinalização? Tá? Que é o número do telefone. Que é número, o tom de descar, tá? O tom de ocupado, que às vezes você faz a ligação para alguém, você gasta tudo isso, você é o canal 1 aqui, ó. Tá? Você tirou o telefone do gancho, já ocupou esse bodega aqui. Então, o que você está mandando? Ah, não está mandando nada, você está esperando o tom de descar. Hoje o celular não tem isso. Não tem. Sua avó esperava o tom de descar. Tá? Só que o tom de descar, esse canal aqui, ele ia até a central. Tá? Daí a central mandava o tom de descar para cá. Você escutava o tom de descar. Olha só. Tá? Só que nesse intermeio, na hora que chegava no fiozinho lá da entrada da central, tinha um equipamento que chamava fônica, que já pegava o seu canal, separava os dois fiozinhos em 4 e já digitalizava a parte de voz para um lado e a parte de sinalização do outro. Né? Olha que interessante. Tá? E daí a central voltava para você o tom de descar, passava pela fônica, voltava a ser analógico, imitava lá um osciladorzinho para imitar o tom de descar e você ouvia. Quando você começava a discar, era aquele telefone decádrico lá, você mandava um código de um monte de pulso na linha. O que esse pulso fazia? Chegava na fônica, a fônica dividia esse pulso, não ia nada para a voz, ia tudo para a sinalização. E essa sinalização ia onde? No canal do E1, que você ia mandar para a central lá do Espírito Santo, lá onde você quer conversar com o cara, o número telefônico ia aqui. Ou seja, esse time slot, ele leva um pedacinho de cada número de telefone de cada um dos 30 canais que estão falando. Tá? Além de alarmes, troca de informações entre os MCP. É assim que o quadro é formado. Bom, mas não acabou ainda os 125 milissegundos, a gente está no meio. Tá? Daí o que vai acontecer? Vai mais 8 bits do canal. Aqui que é a confusão que todo cara que trabalha com E1 confunde. Por quê? O time slot 15, esse cara aqui, ó, time slot 15, equivale ao 15º canal de voz. Certo? Tá. O time slot 16 é sinalização. E o time slot 17 faz o quê? Carrega o canal 16. Puta sacanagem. Aqui já começa a sacanagem do TDM. O time slot 17 carrega o canal 16. O time slot 18 carrega o canal 17. O time slot 19 carrega o canal 18. Nossa, é isso mesmo? É assim mesmo que funciona. Tá? E o time slot 31 faz o quê?
Carrego o canal 30. Olha só, isso daqui que eu coloquei é número de canal. São 30 pessoas que estão falando. Enquanto que lá dentro é número de time slot. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, tem sistemas que não são de comunicação, e a gente vai ver que o E1 vai servir também para você levar dados. Por quê? Porque seja a voz digitalizada, ou a foto da Brooke Shields, ou o videozinho lá do Mazzaropi que você gosta de ver, tudo bem, isso é tudo digitalizado. E você pode colocar isso, tá, no streaming de bits. E você pode encapsular isso daí dentro de um E1. Tanto é que o E1 pode levar dados. Antigamente, quando a gente contratava o Speed da Telefônica, ele também levava dados no E1. Olha que maravilha. Tá? E quando você leva dados no E1, você concorda que dados, sem ser voz, você não precisa dessa bodega aqui? Porque a sinalização de voz. Então, você pode usar isso daqui, ó. Tá? Canais. Daí você fala assim, os time slots, né? Mas, César, mas você está falando que é dados, por que você está colocando isso daí? Ah, porque é o seguinte, eu podia pegar, por exemplo, um grupo de canais, tá? Por exemplo, ó, 64, 128, 256. Ó, 256. Daí eu pegava esses caras, agrupava eles num equipamento, olha que bonitinho, e pintava eles todos de uma cor gay. Cor gay, cor de laranja. Tá vendo? Ou seja, eu conseguia colocar um cliente aqui, ó, a 256 kilobits por segundo. O que esse cliente vai falar 256 kilobits por segundo? Ah, sei lá, cara, é a rede Ethernet do cara na época, o modem de escada do cara, e aqui, ó. Tá? Ah, mas daí não tem ligação. Não, não vai passar, não tem número, né? Não tem sinalização. Não, cara, isso daí não vai passar na central telefônica para fazer comutação de voz. Isso daí vai direto para um computador, tá? Hoje, tá? A gente não faz isso mais, tá? Mas teve um bom tempo que a gente fazia. O cara ligava para Vivo lá e falava assim: ô, cara, é o seguinte, eu tô querendo contratar de vocês 512 kilobits por segundo de dados. Daí o cara fala assim: ah, legal, então, beleza. Ele ia na rede dele, ia ver. Ele ia na rede dele, ele ia ver se ele tinha isso daqui disponível na rede dele. Porque isso daqui é time slot não usado. Tá? Ó, não terminei os 125 microsegundos ainda. Mas vamos terminar, porque senão não acaba a aula. Tá? Daí, beleza, ó, montei. 125 microsegundos. Bom, eu montei, então, um quadro. Tá? Isso daqui, gente, vai acontecer várias vezes. Deixa eu agrupar esse cara aqui. Ou seja, isso tudo que eu falei para vocês vai se repetir ad eterno. Enquanto eu tiver com a conexão ligada, vai acontecer. Por quê? Eu estou mandando um trem de bits. Daí o que eu faço com esse trem de bits aqui? Sei lá, eu coloco no meu rádio, encapsulo lá no meu rádio, ou entro naquela hierarquia que a gente já viu. Esse trem de pulso que eu estou criando para vocês, é exatamente esse cara aqui, ó. Então, aqui, na entrada desse MCP 120, o que eu vou ter? Porra, eu vou ter um trem de pulsos.
E o que é um trem de pulsos? Isso daqui. E o que contém esse trem de pulsos? Contém a cada 8 bits, tá? O multiplex fez isso. A cada 8 bits, ele pegou canal 1, canal 2, canal 3. Não, primeiro, sincronismo. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. De 8 em 8 bits e foi colocando aqui. Mas como que o cara lá, alguém, vai saber diferenciar essa porrinhola toda de bits? Ah, vai conseguir por quê? Por causa disso daqui, ó. O que é isso? Não é palavra de alinhamento de quadro? Ou não é sincronismo? A cada 125 microsegundos, se você não enxergar, eu estou fazendo a setona aí, ó, você vai ter a palavra de sincronismo, filho. Tá? Ah, legal. Nossa, então é só bit que eu enxergo? É, só bit e sincronismo. Por quê? Porque o equipamento da frente, que é esse equipamento MCP, que é o MCP 120, ele vai receber esse trem de pulso, tá? E ele também não é o multiplex, é o multiplex. O que ele vai fazer? Pô, ele vai pegar os bits aqui, né? E vai multiplexar com esses bits aqui, que está vindo da onde? De um outro PCM30, outro trem de pulso. Que vai multiplexar com esses bits aqui, que está vindo da onde? De um outro PCM30. Que vai multiplexar também com os bits daqui. Esses bits estão vendo aonde? Lá do cemitério da saudade. Não é fã. Opa! E aí tem problema. Quais problemas? Porque os bits aqui, ó, tá? Como vem do cemitério da saudade e o sincronismo é diferente, pode ser que eu precise colocar bits de justificação. Certo? Tá bom. Só guarda isso na cabeça. Talvez eu precise colocar bits de justificação. Bits que não significam porcaria nenhuma. Eles estão lá simplesmente para adequar o tamanho e os tempos dos bits para eu não desincronizar a porra toda e perder toda a informação que está vindo lá dos mortos do cemitério da saudade. E por que eu estou falando morto do cemitério da saudade? Por causa do negócio do vírus aí, que eu estou com medo. Então foi isso que eu lembrei. Vocês me desculpem, tá? Mas eu estou de quarentena. Vocês sabem que eu estou ficando meio louco. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou ficando meio louco. Então, com essa quarentena. Já era retardado. Em casa, tá pior ainda. Não dá nem para ir nas tias lá. Bom, vamos lá. Então, nesse PCM que está vindo lá do cemitério, pode ser que eu tenha que colocar bits. Mas está entrando aonde isso daqui? Bits de justificativa, ou justificação. Está entrando no MCP 120, que é outra hierarquia. O MCP 120, ó, é só lógica, hein? Lógica. Vamos ver se a gente entende. Se eu tenho 2048 bits aqui, tá? Que não é bem 2048, a gente viu que já tem uma... Mas, e eu tenho 2048 bits aqui. E eu tenho 2048 bits aqui. Eu tenho 2048 bits. Quando eu digo bits, não é o número, não é o número de bits, tá? É o bits por segundo, é taxa de transmissão. Por que taxa de transmissão? Porque aqui os bits estão sendo jogados aí, ó, nos tamanhos que eles estão, tá? Que a gente já viu lá, qual é o tamanho do bit. Vamos voltar lá. O tamanho do bit é 488 nanosegundos. Tá? Cada time slot é 3,9 microsegundos. Tá? Se eu multiplicar isso daqui, eu vou chegar nos 120, por 30, né? É 32 no caso, eu vou chegar nos 125 microsegundos. Tá? Beleza. Então eu estou jogando bit. Ou seja, está chegando bit. Acho que eu vou copiar esse negócio aqui, ó. Copiar esse slide. Colocar aqui, fica mais perto. Tá? Bom, então o que está chegando aqui na realidade, gente, é esse trem de pulso aqui, ó. Copiar. E trem bom, né? Vamos lá. Olha só que trem bom.
Ou seja, está chegando esse cara aqui, ó. Tá? Beleza. Vou ter tirado aqui, ó. Tirar esse cara aqui. Putz, você tirou o negócio, César. E agora, como que eu vou saber o que é canal 1 e o que é canal 32? Ou o que é time slot 1? O que é time slot? Porque eu não sei, não sabe mesmo. Tá tudo misturado, tudo igual e misturado aqui nesse... Uma maçaroca de bits aqui, você realmente não sabe. Pô, se eu não sei agora, como que esse MCP20 vai saber? Bom, ele vai saber porque aqui, ó, por incrível que pareça, tem os sincronismos. Olha que legal. Bom, se tem o sincronismo, olha como esse canal aqui de entrada do MCP120, ele percebe. Ele pegou o sincronismo, beleza? Beleza. O que ele sabe? A palavra de sincronismo é uma palavra de sincronismo igualzinha à palavra de sincronismo lá do... Não, igualzinha não, tem a mesma função, tá? Que é a palavra de sincronismo lá do Ethernet. A placa de rede não sabe que quando chegar o último bit lá da palavra de sincronismo, que de 0, 1, 1, né? Aquele delimitadorzinho lá, ela vai falar assim, agora, a partir de agora, eu vou conseguir contar os bits daqui para frente e vou saber o que é o endereço de destino, endereço de origem, IP de destino, IP de origem, a área que vai começar os dados, etc. Aqui é a mesma coisa. A hora que ele sentiu o sincronismo, o que ele vai fazer? Opa, eu sei fazer conta. Então, chegou o sincronismo, 8 bits depois, começa o primeiro bit do canal 1. 8 bits depois, começa o primeiro bit do canal 2. 8 bits depois, começa... Então, se eu souber isso daí, eu consigo organizar isso de qualquer maneira. Não é? Exatamente. Eu sei que vocês não estão respondendo. Na sala de aula, alguém, um de vocês que não estivesse lá com o WhatsApp na mão, iria falar assim, não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Beleza. Só que, você está vendo que ele não está recebendo só esse negócio? Está recebendo 4. Inclusive, o maledicto do cemitério aqui. Só que, quando ele chegou do cemitério, tá? Se eu der um zoom, eu não vou dar zoom aqui, mas acredite, gente, que dentro desses bitzinhos aqui de um canal aqui qualquer, tá? Vai vir uma informação, geralmente vem lá no time slot 16, tá? Que é o de sinalização, tá? Geralmente vai vir uma informação aqui dizendo, ó, tem bit de justificação. Nossa Senhora. Deixa eu tomar água, vai. E enroscou a língua, fio. Tá. Tem bit de justificativo ou de justificação aqui, nesse frame. Então, o MCP120 vai saber que esse trem de pulsos, tá? Ele vai contar os bits até chegar na informação que ele quer. Qual a informação que ele quer? Se tem ou não justificação. Tem, tem. Então, ele vai saber tratar. Bom, mas o que eu queria dizer é que a gente sabe fazer conta, né? Então, ó, gente, 2048 aqui. Tá? Mais 2048 aqui. Mais 2048 aqui. Mais 2048 aqui. Tá? Se eu juntar isso tudo, né? Quanto que vai dar? Eu vou falar para você. Algo em torno de 8.000. Tá? 8.000 mais ou menos alguma coisa. Certo? Por que 8.000? Se você realmente quiser calcular, eu tenho uma calculadora aqui que eu fiz uma conta antes. 2048 vezes 4 igual
Em princípio, era para dar 8.192. Mas por que não dá 8.192 certinho? Porque, além de ter a margem consignada de erro, né, em partes por milhão aí, tem essas porcarias desses bits de justificação aqui, ó, que aumentou o tamanho desse cara aqui. Esse cara foi 2.148, 137, tá? Então, aqui vai ter 8.192, 137. Mais ou menos aquela parte por milhão. Esse 137, o que é? Bits de justificação que, né, vieram aqui desse cara para ajustar o sincronismo dele com o sincronismo dos outros para eu formar um quadro bonitinho aqui. E qual quadro eu estou formando? Um quadro E2. E2. Então, 1 e 1 forma E2. Bom, o que acontece aqui? Tem uma terminologia que os caras usam. Tá? Tudo que está desse lado aqui, ó, que é a entrada desse equipamento, o pessoal dá o nome de tributário. Então, o que entra no equipamento chama tributário. E o que sai no equipamento chama de, como junta tudo, eles chamam de agregado. Agregado não é aquele cara que você convida para morar na tua casa, não. E nem seu futuro genro é agregado. Agregado da família. Então, a gente tem tributários e agregados. Tá? É assim que funciona. Só que, veja bem, esse cara aqui é um agregado, que a gente chama, de E2. Um agregado de E2. Só que esse agregado de E2 está entrando no MCP 480. Então, se a gente olhar do ponto de vista do MCP 120, ele é agregado do MCP 120. Concorda? Sim. Mas, se a gente estiver olhando do ponto de vista do MCP 480, ele é um tributário, tá, do MCP 480. Bom, e esse lado aqui? Bom, do ponto de vista do 480, a saída dele, que é um E3, é um agregado. Beleza? É só nomenclatura. Deixa eu salvar, senão outro dia eu estava dando aula, não salvei, ferrou tudo, caiu tudo, eu perdi tudo. Eu não, né? Os alunos, né? Daí eu falei assim, então vocês assistem o vídeo lá e depois copia para o papel. Aliás, deixa eu ver. São vocês que estão reclamando pra caramba dos professores que estão dando prova surpresa? Eu não lembro, cara. Quem responde aí? Quem se acusa? São vocês mesmo? Não? Peraí. Nossa! Nossa, gente! Vocês estão bravos, hein? Não fica bravo comigo, não. Eu sou legal. Eu vou ser legal com você. Eu vou ser legal com todo mundo. Gente, controle. Vocês estão, o nervosismo por causa desse negócio, desse isolamento, cara, tá complicando a vida da gente, né? Daí você liga a televisão, bombardeado de morte e tudo quanto é lado. Problema do governo, da Rússia querendo agora fazer a Guerra Fria 2.0 aí, tá? Pra gente, todo mundo ficar com medo da bomba atômica de novo, tá? Então, aí você fica nervoso lá. Aí você desconta em alguma coisa. Imagina se fosse isolamento total. Pior, imagina você fazer uma merda e ficar na solitária. Olha só. Né? Então, toma cuidado, gente. Vamos controlar os ânimos ainda. Senão vocês vão ficar muito...
Bom, Professor, aqui tá tranquilo. eu tô tranquilo. Deixa eu perguntar, o senhor vai passar alguma atividade, alguma coisa assim? Ou não? Ah, a pergunta que não quer calar. 12 pessoas na sala de aula. Tá, eu vou falar para vocês. É assim, ó. Eu estou pretendendo passar atividade, tá? Tipo questionário, 852 perguntas, tá? Que é melhor do que fazer um resumo. É melhor do que ver todas as apostilas que eu postei e fazer um resumo sobre a matéria, tá? Então eu vou passar um questionáriozinho para vocês, tá? E esse questionário óbvio, ele vai abranger toda a matéria, né? Ele vai forçar de uma certa maneira, pelo menos do jeito que vocês fazem, né? Eu vou ver quantas pessoas tem na sala de aula e vou fazer o número de questões, né? Daí cada um divide, cada um faz uma questão e passa para todo mundo, não é assim que vocês fazem o questionário? Beleza, então é assim que vocês vão fazer, né? E, e não vai ser, talvez não seja dissertativo, tá? Porque eu também não tenho saco para ler e não tenho saco para escrever, tá? E daí, porque senão vocês vão mandar para mim, né? Eu não quero que vocês mandem para mim. Não quero que vocês mandem para mim via portal. Porque senão eu vou ter que dar retorno para vocês. Tá? E o meu retorno para vocês é assim, ó, VTNC para todo mundo. Ctrl C, Ctrl V. Cada um que vai recebendo é nota 0 VTNC. 0 VTNC. 0 VTNC. Por quê? O VTNC, assim, vou tentar não comprometer. É isso aí que eu falo. Vou tentar não comprometer. Então, por quê? Porque, porra, cara, os caras são loucos, cara. Corrigir um por um, né? E depois escrever ainda, vocês ficarem chateados porque o cara falou que você podia resumir mais. Cara, o professor sempre vai achar que você tem que resumir mais, cara. Que você podia ser mais direto. Você esqueceu de falar alguma coisa. Cara, é um absurdo. Cara, é ridículo isso, né? Mas então, já de antemão, já estou falando para vocês vão fazer pouco, tá bom? Vocês vão fazer pouco, né? Bom, essa é um tipo de avaliação que eu quero fazer. E, se Deus quiser, a bomba atômica não explodir lá nos Estados Unidos, ou um monte de venezuelano não invadiu o Brasil a ponto de ter uma convulsão social, ou o coronavírus, né, acontecer uma mutação nele, ele matar todo mundo de uma vez, né? Ou o Dória mandar prender todo mundo dentro de casa para não sair, a gente ainda vai ter contato pessoalmente, né? Então, daí a gente vai fazer uma provinha de 10 questões testículos, rápidos, 10 testículos, né? Para a gente ter uma nota para compensar esse 8, 9 que vocês vão tirar do trabalho, para não passar todo mundo com 10. E lembrem-se, não sei se vocês lembram, mas eu dou nota por participação, né? O cara que traz maçã, né? O cara que é puxa-saco, sempre ganha, o puxa-saco sempre ganha uma notinha a mais. O cara que é legal comigo, né? O cara que eu não gosto, eu sempre tiro uma notinha dele, né? Não é assim. Mas vocês entenderam, né? Então vai ter um trabalhinho e depois uma prova final, tá? E eu posso, essa prova final pode ser até online, tá? Eu vou arranjar um jeito de fazer alguma coisa legal para vocês. Sério agora, né? Tava brincando. Não sei se vocês perceberam, mas eu tava brincando até agora. Mas o sério é isso aí, tá, Johnny? Quem que perguntou mesmo, que eu não sei quem foi? Eu dou o ponto É o Abner. Quem? O Abner. Ah, o Abner. Então, só para eu dar negativo para quem perguntou, né? Mas beleza, é assim que eu vou fazer. Então, até o Johnny falou um negócio interessante, professor. Até pode ser até 1000 questões que a gente responde. É melhor que resumo. Então. Mas então, pô, Abner, é assim, às vezes, cara, é que é muita coisa para vocês lerem.
Eu sei que é muita coisa, mas é muita coisa para vocês aprenderem. Você viu o que eu falei? Pô, só de MCP 30, MCP 120, cara, eu fiz um curso de 2 semanas. Tudo bem que foi em 1987, 1988, tá? Na época que estava fazendo a Constituição do Brasil. Eu virei história, cara. Ó, no ano que estavam fazendo a Constituição Brasileira, cara, eu estava fazendo um curso de MCP 30, tá? E foram 2 semanas, cara, de boa, das 9 da manhã até as 4:30 da tarde, com 1 hora para almoço, vendo tudo isso, tá? Então, daí você fala, mas por quê? Porque eu trabalhava com essa porra, eu tinha que saber direitinho o que os alarmes, né? Porque, a gente vai ver. Olha que legal. Se a gente for aqui no negócio de informação, a gente já entendeu que os bits vão chegando aqui, né? E esse cara aqui vai fazer uma multiplexação desses bits e vai organizar esses bits de outra maneira para criar esse agregado. E a gente viu que esse agregado aqui praticamente vai ter 8 mega, né? 8.000 kilobits, né? Beleza. Como que ele vai fazer isso? Tem uma regrinha para fazer, tá? Tem uma regrinha. Tudo tem regrinha, tá? Ele divide o negócio em blocos. São 4 blocos. E olha que mardito, cara. Isso que é importante. Olha o tamanho do tranqueira. Os 4 blocos têm que durar, por regra, 100,3787 microsegundos. Vocês concordam comigo que o negócio é muito mais rápido? E ele tem que varrer bits, tá? Dos 4 E1s. Daí começa a embaralhar mais ainda os bits, concorda? Tá? Então veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 12 primeiros bits do bloco 1, tá? Tem uma palavra de alinhamento, tá? Que é como se fosse um sincronismo para esse quadro de 8 MB. Ou seja, não tem nada a ver com aquele sincronismo lá. Por quê? Aqueles bits de sincronismo de lá, eles vão ser separados e zoneados dentro desse quadro aqui. Entendeu? Eu não sei onde vai parar os bits de sincronismo daquele trem de pulso aqui, ó, que chegou aqui. Eu não sei. Eu sei que os bits vão estar tudo enrolado aqui, misturado com os desses, e eu não sei mais o que é bit de sincronismo, se é bit de dado, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o cara vai conseguir fazer essa multiplexação desse jeito, tá? Depois do bloco 1 vai começar o bloco 2, certo? Tá. E o bloco 2, ele vai fazer isso daqui, ó. Vai pegar bits, esses bits C aqui, ó, é controle de justificação do tributário N. O canal 1 tinha bit de justificação? Vamos ver. Não, porque ele veio da própria máquina lá. O canal 2 tinha bit de justificação? Deixa eu ver. Não, porque ele veio da própria máquina. Tá. Qual canal que tem bit de justificação? O C4, que é o canal 4, o tributário 4. Por que o tributário 4 tem bit de justificação? Porque o mardito veio lá do cemitério, lá de longe. Então, ele veio diferente. Legal. Então, esses bits aqui é assim. Se é 1, né? Opa, desculpa aí. Calma aí. Me perdi nos cliquezinhos. E é isso que acontece. Tá, tá vendo? Ó? Então, a gente tem, CN igual a 000,
Não tem não tem justificação. Se o, ou seja, precisa de 3 confirmações, hein? Ó. O C1, 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 se for 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, não tem bit de justificação. Se for 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, vai ter bit de justificação. Então, se for 1 aqui no C4, que é o tributário 4, 1 aqui no C4, que é o tributário 4, canal 4, 1 aqui, que é o tributário 4, canal 4, significa que tem bit de justificação. Tá? Além desses bits de justificação, esses lazarentos inventaram um negócio aqui que chama oportunidade de justificação do tributário. Oportunidade, assim, o sistema vai pensar e vai falar assim, ó, eu acho que vai atrasar um pouco. Então, se eu acho que vai atrasar um pouco, é bom prever, né, que vai ter justificação. É assim que o sistema pensa. Daí você fala, pô, mas tem lógica nisso? Tem uma lógica. O retardado, era muito inteligente o retardado que fez isso aí. Cara, o cara é inteligentíssimo, tá? Mas beleza, então esses SN aqui, né, que é do canal 1, 2, 3, é só oportunidade de justificação do tributário. Tá bom? Outra coisa, aqui, ó, esse bit H1 e H2, que vem junto com a palavra de alinhamento de quadro, do bloco 1, do E4, do E2, né, que é esse de 8 MB, se H1 e H2 for 0, tem um alarme. Bom, e ele categoriza isso como alarme não urgente. Bom, o que é esse alarme urgente, alarme não urgente? Alarme urgente é quando é urgente mesmo, quando ferrou, quebrou, queimou. Então, é um alarme urgente. E isso é de comunicação entre esse cara aqui, ó, né? Esse MCP20, porque concorda comigo que o bit de alarme vai estar aqui nesse E2? Então, ele é a comunicação desse cara com o quê? Com o MCP480? Também, o MCP480 consegue ler esses bits e saber se tem alarme. Mas, principalmente, esse alarme é para esse cara lá da maldita excepção. O cara que está lá longe. Esse cara aqui, ó, que está lá na outra estação. Por quê? Porque se ele recebe um alarme de MCP 120, ele vai contar, ele vai ter que saber desfazer o quadro, ele vai saber, tá? Então, se ele receber alarme, cara, ele pensa assim, meu, o cara de lá se ferrou. Alguém deu uma machadada no equipamento MCP 120 da outra estação, tá? Porque o alarme é urgente. Ele apita, é um apito horrível pro ouvido, né? Campainha, daí todo mundo sai correndo desesperado, porque deu alarme, caiu 120 pessoas falando. Caiu, simplesmente não tem. E ele, ao mesmo tempo, porque comunicação não é a duas vias, como ele receber esse alarme urgente aqui, ele vai indicar também que ele recebeu o alarme urgente. Bom? Ah, mas isso é papo para outra aula. Tá? Mas o que importa aqui é o seguinte: tem uma situação de não alarme, que deve ser a situação natural, tem uma situação desse alarme urgente, que eu falei para você, e tem a situação de alarme não urgente. Ah, o que seria uma situação de alarme não urgente, gente? É assim, ó, imagina, tá vendo esses 3 tributários aqui? É que aqui, ó, eu coloquei coisa em tudo, mas imaginemos que, por algum motivo, a gente não sabe, foi um técnico lá e pegou esse cabinho aqui, ó, e simplesmente desconectou. Porque, sabe aquele estagiário que não sabe porra nenhuma? Fala para ele, não mexe aí que vai ferrar. Ele fala assim, mas não mexer aonde? A hora que você olha para a mão dele, ele está exatamente com esse cabo na mão, dizendo, aonde? Daí você fala, então, sua puta, é nesse MCP 120 no tributário 3 que você tirou. Né? Daí, como ele tirou, o que vai acontecer aqui? Na hora que for montando o negócio, ele não vai ter bit de entrada aqui, ou os bits que ele vai ter aqui, né? Se for, vocês lembram?
Se for TTL com a porta aberta, ele reconhece como sendo nível alto. Se for CMOS, dependendo do nível, ele pode reconhecer como ruído. Tá? Mas o fato é o seguinte, não vai ter ninguém aqui. Quando não tem ninguém aqui, esse cara aqui vai ter que montar o quadro. Ele não pode deixar 100 bit. Então, o que ele faz? Ele coloca tudo bit 1. E esse monte de bit 1 aí chama que é um CIA. Tá? CIA. Ele diz assim, CIA é sinal indicativo de alarme. Tá? Sinal indicativo de alarme. Ou seja, faltou tributário, ele manda a CIA para frente. Só que além de mandar o CIA para frente, que é tudo 1, né? Para ocupar os bits lá, para não ficar 100 bits, porque não dá para entender, né? O negócio que eu estou transmitindo 100 bits. Tem transmissão 100 bits. O bit é 0, o bit é 1. Então, na dúvida, como não tem nada na entrada, eu coloco 1. Só que daí eu seto, tá? Essa indicação aqui dizendo, ó, é um alarme não urgente. Ou seja, esse cara está falando aqui, ó, esse MCP 120, está falando para quem? Para o cara lá do outro lado, lá, para o cara da recepção, ó. Esse daqui, o grandãozão lá da recepção do outro lado. Ele vai receber aqueles bits lá, falando assim, ó, o MCP 120 lá da transmissão, ele está com alarme não urgente. Bom, e está vindo CIA no tributário 3. CIA é sinal indicativo de alarme, tudo 1. Daí esse MCP 120 vai falar assim, legal, vai acender uma luzinha nele, né? Uma luzinha de alarme. Essa luzinha geralmente é uma luzinha cor de laranja, tá? Indicando para mim que o cara está com falha de tributário, né? Por quê? É um alarme não urgente, mas CIA no canal. Daí eu posso pegar o telefone aqui e ligar para o cara lá. Olha só. E sou eu que estou aqui, né? O idiota do estagiário com o cabinho na mão. Atendo o telefone, o cara lá da outra estação. Ô, Fio, eu estou com alarme aí no tributário 3 aí do MCP 120 aí que vem aqui para Limeira. Eu vou lá, o retardado do estagiário está com o cabo na mão. Espera aí, o estagiário, coloca o cabo lá. O estagiário vai lá, pum, coloca. Quando colocou o cabo, o CIA some. Começa a entrar bits de novo, não é? Então, beleza, começa a entrar bits de novo, não tem CIA. Esse cara aqui vai fazer com que o alarme vá para 0, 1, né? O H2 vai para 1, situação de não alarme. Beleza. Bom, é isso aí. Os blocos do E2, né, que são formados pelo MCP 120, eles são de tamanhos diferentes, tá bom? Ó, tem 200 bits nesse daqui, 208 nesse, 208 nesse, 208 nesse. Não vai perguntar para mim por quê, pelo amor de Deus. Bom, não vou explicar isso para você. Tá? Só pensa assim, é tamanho diferente, porque o cara que projetou quis que fosse blocos de tamanho diferentes, mas daí se você somar aqui, vai dar o tamanho dos bits aqui e vai ser exatamente o tempo de duração aqui, é dos 100 microsegundos. Beleza? E mais os bits de justificação e os bits de oportunidade de justificação. Tá? Na aula que vem, a gente já não vai mais falar disso daqui, eu só preciso falar na aula que vem, é a parte que eu não falei, né, do MCP 480. Bom, esse MCP 480, ele é a mesma coisa desse. Só que em vez dele juntar tributários de 2048, ele junta 4 tributários
de 8.192. Tá? Quanto que vai dar aqui no E3, então? Mais ou menos, vezes 4, que eu tenho aqui a minha calculadora, igual... Não é isso. E depois eu vou explicar por quê. Mas vai dar mais ou menos aqui, ó, 32.768. Tá? 32. Cadê? E perdi o slide? Aqui. 32.868, tá? Bits. Na realidade, quilo, né? Kilobits. Ou 32 mega. Tá? Bom, e por que eu estou explicando isso daqui? Assim, essa hierarquização... Gente, eu sei que é complicado, mas eu espero que vocês entendam, ou durante a explicação tenham entendido. Por quê? Porque existe uma hierarquia em cada país, tá? Cada país resolveu fazer as coisas de maneira diferente. Não é só a curva A e a curva Mi de compreensão lá, tá? Não é só o caso, é por causa do tamanho do bit, os caras vão organizando e fazendo as montagens da multiplexação da maneira que eles querem. Por exemplo, a base, todo mundo usou mesmo, que é o 64 kilobits por segundo, que é o canal de voz digital, aquele pleno, bonitão, sem nenhuma codificação especial, que eles até chamam de E0. Não existe E0, tá? Mas eles chamam de E0, é o tributário, que é o canalzinho lá da pessoa. Nos Estados Unidos é T0. No Japão, eles chamam de J0. Não sei por quê. Então, ó, se você pegar esses canais e multiplicar aqui por 30, você vai ter o 2048 do E1. Se você multiplicar por 24, você vai ter o 1544 do T1 e do J1 também. Tá? Na hierarquia Europa-Brasil, você pega 2048, multiplica por 4, para dar 8.448, tá? Que são os 8.192 mais um monte de bit de controle, que eu nem falei que tem. Tá? Depois você multiplica isso daqui por 4 para ir no MCP 480. Olha só, ele não vai dar 32, 200 e pouco, como eu falei, vai dar 34.368 por cada um monte de bits que tem lá, de palavra, de não sei o que lá, de sincronismo, tá? E depois ele vai, 4 desses MCP 480 vai chegar no 139.264, ou o que a gente costumeiramente chama de 140 mega, tá? 140 megabits por segundo. É a máxima velocidade que a gente pode utilizar nesse sistema SDH, tá? Até tentaram inventar um SDH que vai a mais disso daí, mas não deu certo, tá? Porque daí surgiu o SDH, que é uma hierarquia um pouco diferente dessa. Bom, beleza. Mas olha só, para montar, olha onde está a conversão aqui, ó. O J2, ele pega, se eu pegar 3 E1s, né? 3 E1s, eu formo um T2, tá? Então, daí o cara fala assim, então dá para transportar E1 no T2? Dá. Ou seja, eu preciso de um equipamento que pegue 3 E1s, tá? E transmite no T2. Beleza. Só que, ó, o Japão, cara, depois desse nível, o Japão, ele juntou 5 de 6.000 e pouco para formar o J3, que é o equivalente ao E3. Enquanto os Estados Unidos já fez diferente, ele pegou 7 desses aqui, tá? Para formar um 44. Ou seja, só nos Estados Unidos que tem 7 T1s, né, o 7 T2 que formam um T3. Daí você fala assim, nossa, que confusão isso daqui. É confusão. Os caras, cada um quer fazer seu jeito. É que nem Bolsonaro e Lula.
Entendeu? É confusão, cada um quer fazer do seu jeito. O STF tem um que acha que tem que soltar, o outro acha que tem que juntar e permitir, um quer demitir o outro não pode. Ele pode ser, o cara pode ser da BIM, mas não pode ser da PF. É a mesma coisa que dizer que o cara pode ser jardineiro e não pode ser pedreiro. É quase a mesma coisa. É isso o mundo. O mundo, né? Ninguém senta para fazer consenso, tá? Então é isso. Eu vou deixar disponível a aula, vou colocar as anotações de aula lá e depois o nosso questionário eu vou bolar ainda. Beleza? Beijo nas crianças, não esquece de dar joinha. Eu vou passar no grupo. Beleza, professor. Valeu. Eu vou passar para vocês aí no grupo a propaganda, né? Porque agora eu tenho apoio da temacaria lá do amigo meu aí americano. Você pode pedir que ele leve em casa, se falar que é meu aluno, provavelmente ele põe veneno. Tá? Eu vou passar no grupo lá para vocês comprarem. Se cansou de lanche, cansou de pizza, cansou de McDonald's, que tal comida japonesa? Valeu? Não esquece de dar joinha lá e fortalecer o meu canal, que eu já cheguei a 145 inscritos. Então, no meu caminho para os 10 milhões, eu estou bem cotado. Beleza, moçada. Tchau, tchau, tudo de bom.